Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Eu sou o pastor e professor Salomão de Almeida e este é o canal O Evangelho é o Compromisso, um canal para quem quer compromisso com o Evangelho. O tema de hoje que nós vamos abordar é um tema bastante interessante, bastante pertinente, que fala muito comigo e com você e é um tema atual, porque ele diz respeito ao relacionamento de pais e filhos. O título desse vídeo é Tarde demais para chorar pelo seu filho. E o texto base que eu peguei está em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 30, que diz o seguinte, meus irmãos: Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, andando, dizia: meu filho Absalão, quem dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho Absalão. Meus amados, como nós podemos observar aqui, o rei Davi estava passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele estava vivendo um drama familiar terrível, com a morte de mais um dos seus filhos. O rei Davi foi o maior rei que Israel já teve. Até hoje ele é lembrado em Israel como o grande rei, o grande conquistador, o homem segundo o coração de Deus. Ele era conhecido também como pai de Jesus, né, na sua origem, né? Lembra-se lá quando o cego Bartimeu ouviu falar que Jesus estava passando, ele se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, eles sabiam que o Salvador, Jesus Cristo, viria da geração de Davi. Então a gente pode ter certeza que o rei Davi foi um homem de tremenda importância para Israel e ele até hoje é lembrado como o maior rei que Israel já teve. Porém, contudo, no entanto, Davi também foi um homem com muitas falhas, principalmente na área familiar. Ele deixou muito a desejar em termos de pai. O rei Davi teve vários filhos, né? E um deles era Absalão, que era o terceiro filho do rei Davi. E esse filho foi criado com todas as mordomias de um filho de um rei, com as liberdades, né, com os mimos, né, tudo o que ele queria ele tinha todos os status de um príncipe, por assim dizer. E ele cresceu, né, com um sentimento de autossuficiência, com um sentimento de orgulho, com um sentimento de ser melhor que os outros, né? Tanto é que, mais um fato para ele se achar melhor que os outros, diz lá em 1 Samuel 14, 25, não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado como Absalão. Da planta dos pés ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Imagine só, meus irmãos, alguém com todas essas características, né? E ainda com um ego exacerbado. O que poderia se esperar de uma pessoa dessa? É esse fato que eu acabei de relatar aqui agora, que eu li, conta a história de como chegou o fim de Absalão. Depois de ter se levantado contra o próprio pai para usurpar o trono, para roubar tudo que o pai tinha, expulsou o pai do palácio e no confronto com as tropas do pai, ele morre. Triste fim para um jovem que tinha tudo pela frente, tudo para ser um grande homem. Talvez ele não chegasse a ser rei porque ele não era o primeiro primogênito, não era o primeiro na linha de sucessão, mas seria um príncipe. Mas como eu falei, por ele ter sido criado de uma forma que ele nunca ouviu um não, o pai dele nunca disse não. Houve um evento no qual o seu meio-irmão, Aminon, abusou da sua irmã Tamar. Tamar era irmã de sangue de Absalão e Aminon era meio-irmão dos dois. E Aminon abusou de Tamar. E o rei Davi deveria ter tomado uma atitude dura com o filho. O rei Davi não fez nada, não tomou uma atitude digna de um rei, digna de um pai justo, não fez nada. Mas Absalão não se esqueceu, meus queridos. Absalão ficou marcando
esse fato e, passado alguns anos, Absalão matou Aminon. E mais uma vez, o rei Davi não tomou atitude digna de pai e de rei. Meus queridos, o que eu quero dizer com isso é que a sociedade de hoje está passando, grande parte dos pais estão repetindo os mesmos erros que Davi cometeu. Estão criando filhos com muitos mimos, dá tudo o que eles querem, nunca falam não impõem limites, mas isso aparentemente é bom para a criança naquele momento, mas futuramente vai trazer um drama, pode causar um drama familiar, ele vai crescer uma pessoa com ego elevado, que não vai respeitar os limites dos outros, o espaço dos outros. Também tem muitos pais que, depois de terem filhos, eles não mudam a sua cabeça, né? Eles continuam agindo como se fossem solteiros, se preocupando mais com a sua própria vaidade, com o seu corpo, vai para a academia, se cuida, faz isso, faz aquilo. Não que isso seja errado, não, mas eles não se lembram que agora eles têm filhos e que os filhos têm que ser cuidados e têm que ser educados ali com uma presença mais forte dos pais, né? Muitos pais e mães dão muitos presentes para os filhos, mas na verdade nossos filhos eles precisam mais de presença do que de presentes. Absalão tinha tudo o que ele queria, sempre teve o que ele queria, porque ele era príncipe, nunca faltou nada, ele não conhecia limites, nunca foi dito um não para ele, e ele cresceu como cresceu, todo arrogante, todo cheio de si. E quando o pai pensou em colocar limite, já era tarde demais. E é assim que está acontecendo com muitas pessoas na sociedade atual. Eu vi um caso esses dias atrás, num desses telejornais aí, sensacionalistas, que duas meninas, uma de 15 e outra de 12 anos, estavam andando pela madrugada, por volta de 2 da manhã. E um homem pegou e levou essas meninas, essas jovens adolescentes, para um lugar ermo e ali abusou de uma delas, da menor de 12 anos. O homem foi preso, tudo bem, né? E depois a menina foi interrogada, chamaram a mãe da menina e quando perguntaram para a mãe da menina onde é que ela estava às 2 horas da manhã, que a filha estava andando pela rua, a mãe disse: eu estava na casa do meu namorado. Ou seja, ela estava ocupada em satisfazer seus prazeres pessoais, físicos, carnais, não me interessa, e deixou a filha de 12 anos em casa, sozinha, e a filha saiu. Poderia ter sido pior, graças a Deus que não foi pior, mas está acontecendo, meus irmãos. Muita gente está esquecendo de priorizar a educação do filho. Tem uma frase que diz assim: educar filho dá trabalho. E se você não está tendo trabalho em educar seu filho, é porque você não está educando. Essa frase é muito verdadeira. Porque se a gente não acompanhar nossos filhos, se a gente não está em cima, se a gente não está o tempo todo observando, eles podem entrar por caminho sem volta. Então, meus queridos, o rei Davi foi, como eu falei, um grande rei, mas como pai ele deixou a desejar. Que nós possamos estar mais vigilantes na educação dos nossos filhos. Não vamos deixar para a escola ou para a igreja, não. A educação vem de casa. A igreja e a escola são apenas um complemento, onde eles vão aprender outras coisas, mas a educação vem de casa. E eu acredito que 90% do caráter de um filho é formado dentro de casa. Se os pais impuserem a eles, educação, respeito, os limites devidos, com certeza vai ser muito mais difícil de algum dia, quem sabe, talvez esse pai está chorando por esse filho, assim como o rei Davi chorou. E nesse caso aqui do rei Davi, era tarde demais para chorar pelo filho. Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu ter morrido por ti. Que triste frase para o maior rei
de Israel. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe. E se esse vídeo foi bom para você, você clique em gostei e compartilhe nos seus grupos para que você possa também ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.